herdeiros do reino. Quem é herdeiro? Quem é o herdeiro de um rei? Não é o seu filho? E que rei olharia para o filho e diria: você pecou demais, sai. Que rei faria isso com o seu filho? Quanto mais o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo ele vai falar: porque eu estou certo de que nenhuma das coisas pode nos afastar do amor de Deus. Aleluia, Jesus. Não existe nada que a gente possa fazer que nos afaste da graça enquanto estivermos em Cristo Jesus. Pois em Romanos 8:1 o apóstolo vai falar: pois não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você faça, você não é capaz de justificar a si mesmo. Não importa o que você faça, você é incapaz de se colocar como justo diante de Deus. E não importa o que você faça, você jamais vai merecer a salvação. O apóstolo João, na sua primeira carta, vai falar: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Mas sabe uma verdade? A salvação nunca foi por obras. A salvação nunca foi por mérito. A salvação ela está descrita como dom de Deus, pela graça, mediante a fé. Mas então, como que o povo de Israel era salvo no Antigo Testamento? Pela fé no Messias que viria. Nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. O povo de Israel era salvo pelo Messias que viria. Aleluia. Papai. Glória a Deus. Aleluia. Não importa o que nós façamos, enquanto estivermos em Cristo Jesus, a salvação sempre está adiante de nós. Não importa o que nós façamos, a salvação sempre vai estar aqui. Não importa o que você faça, você não é merecedor da graça. Mas Deus ele é tão justo, é tão bom, é tão misericordioso, que Ele vai falar: buscarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e aí o acharás. O povo de Israel, todos nós sabemos que por muitas vezes se desviava dos caminhos do Senhor. O povo de Israel, nós sabemos que por muitas vezes abandonava a lei do Senhor, aquela que foi entregue diretamente por Deus a Moisés. Mas Deus, Ele continuava dizendo: vem, porque eu te considero o teu filho. Se não me falha a memória, em Levítico número 24, me corrijam se eu estiver errado, Deus ele vai falar: vocês serão chamados de meus filhos. O povo de Israel nunca foi apenas uma nação. O povo de Israel nunca foi apenas mais um povo, nunca foi apenas mais uma religião, nunca foi apenas mais um estado. O povo de Israel são filhos da promessa. O povo de Israel são filhos daquele que havia de vir. E é justamente sobre isso o coração do Evangelho. Vocês não são filhos dos homens, vocês são filhos de Deus. Vocês não nasceram da carne, vocês nasceram do Espírito. Só que esse mesmo novo nascimento, ele vai exigir o quê? Renúncia e consagração. Esse mesmo novo nascimento vai exigir que nós abandonemos os nossos pecados. Vamos para Romanos 6, um dos capítulos em que Paulo ele vai falar sobre a salvação. Capítulo de número 6, Romanos de número 6, versículos 3 e 4. Ou porventura, ignorais de todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo de número 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Quando nós somos batizados por Jesus Cristo em sua morte, nós deixamos de ser apenas mais uma pessoa. Nós deixamos de ser apenas mais um. Nós deixamos de ser apenas mais um que o mundo olha e diz: não tem mais jeito, não tem mais como mudar. Glória! Quando nós somos batizados na morte de Jesus Cristo, nós nos tornamos
filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos, não somente servos, filhos como foi com Paulo. Nós nos tornamos amigos de Deus. E essa mesma amizade que nós temos com Deus não é a mesma que a gente tem com um amigo aqui na terra, não. É uma amizade que muitas vezes ele vai te olhar e vai dizer: muda, porque eu não te quero assim. Meu Deus. Muda, porque você não foi feito para fazer isso. Não vai, porque você não foi escolhido para isso. O maior milagre que alguém pode ter é ser chamado de filho de Deus. É verdade. E quando nós recebemos esse milagre, nós recebemos a libertação do pecado. O apóstolo Paulo vai tratar o pecado como o Senhor que escraviza os seus servos. Como foi lido no capítulo 19. Vocês ofereceram os vossos membros para servirem ao pecado. Só que aqui Paulo ele vai usar algumas palavras, sendo ela doleis. O que significa esta palavra no grego? Significa escravidão. Só que essa palavra ela está no presente ativo, no passado ativo, perdão. E isso significa o quê? Vocês, por pura vontade, por escolha própria, vocês ofereceram os vossos membros para servirem ao pecado. Mas logo em seguida ele vai dizer: oferecei agora os nossos membros para a justiça, para a santificação. Glória! Aleluia! A mesma pessoa que uma vez esteve no terreiro ainda vai estar aqui. A mesma pessoa que uma vez praticou macumbaria vai estar aqui. A mesma pessoa que uma vez odiou a igreja vai estar aqui. Porque a graça de Deus está disposta a todos. Não entendam mal, isso não é intolerância religiosa. Isso é apenas dizer a verdade. Só existe um nome debaixo dos céus pelo qual nós devemos ser salvos: Jesus Cristo, que é Deus. Tendo por usurpação ser igual a Deus, despiu-se de sua glória e, fazendo-se em forma de servo, ele veio e tomou sobre si os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado tomou sobre si os meus e os seus. Quem de nós poderia tomar o cálice que Jesus tomou? Quem de nós poderia ser salvo por nossas obras? Quem? Não existe nenhum aqui que mereça a salvação. Não existe nenhum aqui que mereça o perdão. Mas pela graça nós somos salvos. Aleluia! Pela misericórdia de Jesus Cristo, que sendo Deus se fez homem, tomou sobre si os nossos pecados. Aleluia! Ele não precisava descer. Ele podia só dizer: faz isso, isso e aquilo. Mas ele desceu. E tendo cumprido a lei, foi um homem perfeito. Um homem perfeito, no qual até mesmo o Império Romano olhou e disse: não vejo nele crime algum, não vejo nele pecado algum. Mas por causa daquilo que já havia sido determinado antes da fundação do mundo, ele deveria passar pela via dolorosa. Ele deveria ser humilhado. Ele deveria sofrer. E ao final de tudo, bradar: está consumado. A palavra está consumado, no contexto em que ela foi bradada, ela era usada somente quando uma dívida era paga. Quando tinha um devedor e aquele a qual permitiu a compra, este estava devendo, todos nós sabemos. Mas quando essa dívida era paga, ele falava: tetelestai. Adivinha qual palavra que Jesus bradou na cruz? Tetelestai. Está consumado, está pago. Vocês não precisam mais cumprir a lei. Eu cumpri por vocês. Maravilhoso Deus, aleluia. A lei apenas mostrava o pecado, mas não mostrava como mudar. Se a lei fosse capaz de justificar, se a lei fosse capaz de santificar, porque os sacrifícios de expiação deveriam ser feitos anualmente. Isso não sou eu falando, é o apóstolo Paulo em Gálatas. Não sou eu falando isso.
É o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Não sou eu falando isso. É o apóstolo Paulo em Efésios. Quem era o apóstolo Paulo? Ele era simplesmente um dos maiores doutores da lei, formado aos pés de Gamaliel. Mesmo assim, ele dizia: a lei não pode justificar vocês. Para os judeus, a salvação, eles dizem que vem pelo cumprimento da lei. Mas Jesus Cristo, ele diz: quem poderá se salvar? Ora, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe o que é natural? É natural um homem ser engolido por um grande peixe e dentro do seu ventre ele morrer. Sabe o que é sobrenatural? Um homem ser engolido por um grande peixe, ali dentro ficar vivo 3 dias, orando, respirando, e ao final de tudo isso, ele ser jogado na costa, onde Deus disse: vai. Sabe o que é natural? 3 homens serem jogados na fornalha e lá morrerem. Sabe o que é sobrenatural? Sabe o que é sobrenatural? É você jogar 3 jovens dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E quando você perguntar: morreram? Alguém dizer: não morreu, tem 4 homens, você não jogou 3, mas tem 4 ali dentro, eles estão passeando. E você dizer: manda para fora, e quando eles saírem, nenhum fio de seus cabelos estarem queimados. Sabe o que é natural? Uma mulher ter relações sexuais e a partir disso ter um filho, esse filho crescer e morrer. Sabe o que é sobrenatural? Uma virgem conceber do Espírito Santo, este filho nascer, crescer, ser crucificado e morrer, mas ao 3º dia ele ressuscitar e ser ascendido aos céus. O nosso Deus não é o Deus natural, ele é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus não age conforme o que nós queremos. O nosso Deus não age conforme a nossa mente humana é limitada. O nosso Deus, ele age conforme Ele quer. Ele não está submisso a leis, ele não está submisso à ciência, ele não está submisso a nada, porque ele criou a ciência, ele criou a física, ele criou os mares, ele criou a pressão. Todas as coisas são feitura de sua mão.